Bom, então, oi para todos. Hoje é dia 20 de junho de 2024. A gente vai começar outra reunião da Retina da USP. E hoje é uma participação especial com o grupo de UVIT, do Irata e da Joyce. Ah, eles vão apresentar um caso e quem vai apresentar é a Fellow de Retina e UVIT, que é a Luísa Martins. Tá? Luísa, quando você quiser começar. Perfeito. Boa noite, meu nome é Luísa, sou fellow do primeiro ano da Retina Clinical VIT e vou apresentar o caso clínico da reunião de hoje. Eu só gostaria de começar fazendo um agradecimento primeiro para Marina, que ela acabou organizando uma parte do caso, o Rui, que cedeu esse caso para nós, um caso bem interessante, e Dr. Sérgio, doutora Joyce Dor Hirata, pela ajuda na confecção e elaboração do caso. Então, o quadro começou em janeiro de 2020, paciente do sexo masculino, de 62 anos, agrônomo, com uma queixa aguda de cefaleia e moscas volantes em ambos os olhos. Ele era tabagista e diabético tipo 2, e de relevante do exame oftalmológico, ele tinha uma acuidade visual de 20/25 em ambos os olhos e uma reação em câmara anterior de uma cruz em ambos os olhos. Então, nesse momento, essa é a retinografia do paciente, e aí, como dá para ver, a primeira coisa que chama atenção é uma hiperemia e um emburramento, né, da borda do nervo óptico, e no olho esquerdo, além disso, tem uma lesão placóide amarelada perivascular ali ao longo da artéria da arcada temporal superior. Além disso, duas lesões um pouco menores amareladas perediscais. E aí aqui tem a autofluorescência, que deixa um pouco mais evidente essas lesões. E também parece ter meio que um halo, assim, hiperautofluorescente, assim, peridiscal. E aí, nesse momento, tem a primeira angiografia do paciente. E aí, com a angiografia, essas lesões, dá para ver que tem uma hiperfluorescência na região do disco óptico, com uma área de impregnação, também naquela região que tinha a lesão placoide, na arcada temporal superior. A gente tem depois um OCT que mostra o edema do disco óptico, mais uma arquitetura foveal preservada. Tem um campo visual com aumento da mancha cega, compatível com essa história com esse quadro de edema do disco óptico. E aí, nesse momento, foram realizados os exames de investigação. Dos exames de imagem, foi realizada a tomografia, uma ressonância de encéfalo e uma tomografia de tórax com achados inespecíficos, e dos exames laboratoriais, um PPD de 0, e da parte infecciosa, tem o teste para sífilis, HIV, as hepatites negativo, um paciente que apresenta imunidade para toxo. E aí, pensando na questão, no diagnóstico diferencial de edema de papila bilateral, foi realizado o exame da aquaporina negativo e um líquor também sem alterações. E aí, isso é um resumo do quadro até agora. E aí, nesse momento, a gente vai fazer a primeira pausa para discutir um pouco a questão das hipóteses diagnósticas. Ótimo. É, então, Jorge, André, antes do Irata e da Joyce, um paciente com essa situação. Então, ele tem visão boa, tem 62 anos, é diabético, ah, tem 25 de visão, né? Tem um movimento anterior, tem esse borramento de disco, tem uma impregnação vascular também, principalmente venosa. O OCT tem a fóvea normal e tem esses exames laboratoriais negativos, né? Um aumento de mancha cega compatível com edema de disco, esse borramento de disco que ele tem. Mas a gente pode pensar em outras hipóteses, ou eventualmente pedir outros exames, para confirmar o que já foi feito a partir de agora. E o que que vocês pensariam aqui?
Bom, posso falar? Pode, André, pode falar. Bom, um paciente assim com isso de forma geral, sem contextualizar nesse paciente, dor de cabeça, edema de papila bilateral, a gente sempre considera a possibilidade de uma hipertensão intracraniana, mas aqui no caso com reação de câmara, a presença de sinais de vasculite ali na angiografia com fluoresceína, né? Isso deixa de ser uma hipótese, né? A principal hipótese é aí um processo inflamatório envolvendo os vasos, com envolvimento secundário do nervo, né? Então esse edema de disco, eu tenho a impressão que talvez seja secundário ao processo inflamatório dos vasos, uma vasculite, né? E com relação à investigação, eu acho que a investigação inicial é bastante válida, né? Com o exame de imagem, neuroimagem e tomo de tórax, e a parte infecciosa, o que chama atenção, assim, fez o PPD negativo, mas talvez fosse interessante talvez fazer o IGRA também, né? Eventualmente o paciente com TB pode ter um quadro de PPD negativo com IGRA positivo, né? Então, Ótimo. acho que o IGRA seria válido. E, assim, outras possibilidades para vasculite, né? BC, sarcoidose, deve ter sido investigado e descartado, né? O paciente também não tinha nenhuma outra clínica que fizesse pensar nesses diagnósticos. Então, eu não conseguiria descartar com base nesses dados a parte de tuberculose. Então, acho que o IGRA seria importante. Perfeito. Ótimo, André. É, Jorge, uma coisa a mais aí? Não, eu pensaria fazer o IGRA e pensaria na toxoplasmose mesmo aí com IgG positivo, com a papilite ou vasculite bilateral. Tá. Tinha uma dúvida para o Irato, para a Jéssica. Oi, Mauro. Ah, você está aí também. Eu acho, enfim, chama a atenção o fato do paciente aparentemente ter um quadro inflamatório bilateral envolvendo os vasos e a papila, e o líquor ser normal, assim, se haveria possibilidade de, enfim, ou o quadro já melhorou e aí o líquor normalizou, que eu esperaria que houvesse alguma alteração licórica, imaginando que a inflamação está nos dois olhos. Acho que sarcoidose, acho uma hipótese importante, é um quadro mais de vasculite, mais uma venulite, né? Pegar mais as veias. Essas alterações também de tomografia de tórax deveriam ser revistas. Uhum. Mas é isso, não saberia muito mais a contribuir. Perfeito. A sarcoidose pode ter alteração na coroide, né? Esse é o CT, não os granulomas, né? Esse é o CT, é um CT que não tem alteração praticamente aí na coroide, né? Mas também pode não ter, né? Eu acho que o É, líquor normal faz a gente pensar também que esse edema de papila é secundário ao processo inflamatório da vasculite, né? Uma vasculite envolvendo os vasos ali na saída do nervo e talvez seja um edema secundário, né? Enfim, isso, vamos ver o que o Irata já diz. perfeito. Então, Joyce, Irata, vamos começar com você. Com essas perguntas aí, tem uma questão sobre o IGRA para você responder, outra sobre sarcoidose e os outros diagnósticos diferenciais. Sérgio, veja, o paciente que tem uma visão boa, 20/25, uma reação de segmento anterior. Agora, o que me chama a atenção nesse fundo de olho não parece ser um edema do disco óptico. Se vocês olharem bem, a gente até meio que enxerga a borda da. É diferente daquele aspecto edematoso. Não sei se todos concordam comigo. Mas a mim me parece alguma, eu descreveria da seguinte forma: uma alteração brancacenta anular ao redor do disco óptico. Então, isto, lógico que isso deve ter um edema do disco associado, mas mais do que, não é só um edema do disco, parece alguma infiltração, alguma alteração profunda, de retina profunda ou de coroide peridiscal bilateral. Associado ao que todos chamaram a atenção, essa alteração vascular que é mais exuberante é na cara temporal superior do lado esquerdo. Veja bem, só com esse aspecto clínico, o primeiro diagnóstico que eu pensaria para essa paciente, do ponto de vista etiológico, é sarcoidose, não tem dúvida. Seria meu primeiro diagnóstico.
quando você pensa em sarcoidose, sempre como diagnóstico diferencial fundamental é tuberculose e sífilis, tá? Então, olhando pelo aspecto, pela apresentação clínica, eu diria que ela tem uma alteração peridiscal associada a um edema do disco óptico, mas muito mais uma alteração de retina profunda coroide peridiscal associada a uma vasculite, tá? E a partir daí que vai abrir meu diagnóstico diferencial, começando então por sarcoidose e os dois principais diferenciais, sífilis e tuberculose. Perfeito. Lógico que existe uma série de outros, mas são bem menos importantes, e eu começaria por aí. Em relação a sífilis, tendo um treponêmico negativo, se for de um laboratório confiável, você já exclui sífilis, tá certo? Em relação ao PPD, em relação à tuberculose. Em relação à tuberculose, geralmente a tuberculose ocular está associada a um quadro que a gente chama de uma tuberculose latente, ou seja, IGRA ou PPD positivo, ou alteração radiológica compatível com uma cicatriz de um complexo primário. E uma terceira possibilidade, que é muito mais rara, é contágio íntimo com paciente com TB bacilífero, tá? Então, aqui, o que eu tenho alguma dúvida, eu não me lembro na época, o Rui está presente na reunião, ele talvez, se o pneumologista considera, porque normalmente quando a gente vê laudo, vem nódulos calcificados esparsos menores do que meio centímetro. Geralmente, isso eles não têm significado clínico. Esse aqui fala um nódulo no lóbulo superior de 8 de aspecto residual. Aqui teria que ver com um radiologista experiente ou pneumologista experiente se isto poderia ser sugestivo de uma tuberculose latente. Se não for, aí o passo seguinte é pedir o IGRA. Tá? Porque, em relação à sarcoidose, o principal exame de laboratório é a tomografia computadorizada, que vai mostrar fundamentalmente duas alterações. O mais importante, uma adenopatia hilar ou uma alteração pulmonar sugestiva, geralmente é uma pneumonia intersticial. É um quadro que é um pouquinho diferente, mas o mais comum é uma adenopatia hilar que essa paciente não tem. Então, assim, do ponto de vista da tomografia, não é compatível com sarcoidose, tá? Não tendo nenhum anátomo patológico sugestivo de sarcoidose e não tendo uma alteração radiológica na tomografia sugestiva de sarcoidose, eu deixaria esse diagnóstico em segundo plano. Como eu falei, embora inicialmente fosse minha primeira suspeita clínica antes de ver qualquer exame, tá? Então, acho que a sequência é essa, é ver com o clínico se isso aqui poderia ser um sinal de uma tuberculose latente, ou se não, se a resposta for negativa, é o IGRA. Se tiver um dos dois sugestivo, a indicação para mim aqui, aí seria, eventualmente, a minha tendência é pensar em fazer um teste terapêutico. Tá bom, Sérgio? Acho que era isso. Perfeito. Tem uma Não sei se pergunta aqui no respondi a chat. todas. Não, respondi Só um todas. comentário. Outra pergunta no chat, tem uma pergunta sobre Bartonella, do Bruno Lopes. Bruno, aqui corodite, a apresentação fundoscópica aqui é diferente. Então, ele pergunta sobre endocianina para corodite serpiginosa. Aqui eu acho que é diferente a apresentação, mas a outra pergunta dele é sorologia para Bartonella, que eu acho que não foi pedido, não foi apresentado aqui nesse ponto, né, Luísa? Irata, a Bartonella pode ser apresentada dessa forma? Bartonella, geralmente, a alteração mais frequente da Bartonella são focos de retinite, Retinite, tá? sim. Retinite. E, em segundo lugar, a neuroretinite, que é a manifestação mais clássica, mais lembrada, embora mais frequente sejam focos de retinite, tá? Você vê que a alteração que ele tem peridiscal parece mais uma alteração mais profunda, não é um quadro de retinite. E Jorge, acho que foi o Jorge que comentou em relação à toxoplasmose, eu também não pensaria, porque eu não vejo um foco de retinite, tá? Toxoplasmose, a gente, como regra geral, tá? Lógico que existem algumas exceções, mas como regra geral, toxoplasmose, doença viral e Bartonella, geralmente são lesões de retina mais superficial, mais envolvendo mais a retina superficial.
envolve muito camada de fibras nervosas, que lembrando um quadro, então, de uma mais de retinite, tá? Aqui não me parece que tenha isso. Então, eu deixaria em segundo plano tanto toxoplasmose quanto o Bartonella. Sérgio, Ó, comentário? Posso? Dá para me ouvir? oi, Joyce, eu ia perguntar para você agora, Joyce, sua opinião aqui, pode falar. Não, é só um acréscimo quanto ao PPD, né? O PPD é mais como a gente ter falso positivo, né? Então, e aí o IGRA pode te ajudar. A situação de PPD falso e negativo é menos comum, né? E então esse paciente tem um falso negativo, quer dizer, tem um PPD negativo, na verdade, e quando você tem uma suspeita que ainda se acha que o quadro pode ser relativo a uma tuberculose, você fica em dúvida, tem essa alteração na toma, e você pode prosseguir para o IGRA, mas só lembrar que é mais comum o falso positivo, né, pela vacina que é obrigatória aqui no nosso país, então até os 10 anos, geralmente todos têm um PPD positivo. Só esse comentário. Pelo BCG, né? Ótimo. Isso. Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente pode seguir, Luísa. Se você quiser continuar com a apresentação, para a gente poder discutir depois. Tá. Bom, então, nesse primeiro momento, realmente, não foi possível, assim, firmar um diagnóstico. Esse paciente acabou indo procurar uma segunda opinião, dessa vez com um neurologista, e aí, em virtude do quadro do edema de papila bilateral, foi prescrito um curso de prednisona, que não apresentou melhora do quadro. E depois disso, ele passou por uma nova avaliação, dessa vez com um neuro-oftalmologista, e pensando que o quadro clínico poderia ser compatível com sífilis, mesmo tendo aquele primeiro exame negativo, foi solicitado o segundo teste para fazer essa investigação, e esse segundo teste veio negativo também, e aí ele continuou essa peregrinação, digamos assim, dessa vez com o infectologista, e pela história dele foi pensado um quadro de doença de Lyme, e aí esse paciente acabou apresentando o IgG positivo assim para Lyme, e foi feito um tratamento com ceftriaxone por 10 dias, e que também não teve melhora do quadro. E aí, depois disso, ele voltou com um oftalmologista em julho de 2020, e aí, só fazendo um comparativo, no início, nesse momento, já teve assim, uma piora mais importante do quadro, né, da acuidade visual de 20/25, agora para 20/60 no olho direito, 20/40 no olho esquerdo, e além disso, uma piora fundoscópica também. Então, agora ele já tinha sinais assim de vitrite em ambos os olhos, e tinha também evolução das lesões, as lesões mais extensas, com um aspecto exudativo, tanto assim na região peridiscal, quanto também perivascular. E aí, nesse momento, foi feito uma nova angiografia, que aí documenta a evolução assim desse quadro, em ambos os olhos. Tem já também um OCT comparativo que mostra já o início de acometimento da retina externa de ambos os olhos. E aí, nesse momento, com toda essa nova bateria de exames, foi pensado novamente na hipótese de um quadro de tuberculose ocular. E aí, nesse momento, né, como ele já tinha aquele PD0 na primeira investigação, foi solicitado o IGRA, e esse IGRA veio positivo. No entanto, o paciente aqui não concordou com a conduta, né, com essa hipótese diagnóstica, e ele preferiu não seguir o tratamento. Ao invés disso, ele procurou avaliação com um novo oftalmologista, e aí ele acabou repetindo esse IGRA, mas dessa vez o IGRA veio negativo. E aí, com esse exame negativo, o paciente optou por fazer observação, né, não realizar o tratamento nesse momento, mas dá para ver que ao longo do tempo, assim, essas lesões, esse quadro foi evoluindo. Então, aqui nesse momento a gente tem uma nova angiografia,
que mostra já um quadro de hipofluorescência precoce, assim, na borda das lesões, que é um pouco mais evidente aqui na arcada temporal superior aqui do olho esquerdo, com uma hipofluorescência tardia, sugestivo de atividade, e aí também tem depois um OCT comparativo que vai mostrando também a deterioração do quadro em ambos os olhos. E aí, nesse momento, o paciente retornou com aquele oftalmologista que tinha pedido o primeiro IGRA, e ele acabou fazendo um terceiro IGRA para tirar essa dúvida, e aí esse terceiro IGRA acabou vindo positivo. E aí, nesse momento, ele decidiu optar por fazer o tratamento preconizado do quadro da tuberculose ocular, e aí foi prescrito a RIP associado à prednisona, 5 miligramas quilo dia, no caso, cerca de 40 miligramas. E aí o tratamento foi começado entre o início de novembro e dezembro. Bom, e aí aqui tem um quadro evolutivo, né, durante essa primeira parte. Então, durante esse tratamento, ele acabou apresentando uma melhora na acuidade visual no olho esquerdo, que era 20/60 no início do tratamento, melhorou para 20/40, e enquanto o olho direito se manteve estável, do ponto de vista da acuidade. E aí, nesse momento, eu queria ver se alguém teria, assim, algum comentário, se teria alguma colocação para fazer, ou se a gente poderia dar seguimento. Tá, então a gente vai fazer algumas perguntas aqui. Então, é interessante, porque ele abriu o quadro em janeiro, em julho ele teve um IGRA positivo, que foi desconsiderado por ele não seguiu o tratamento, ele só começou, e ele foi piorando. Aí, o que o Bruno Lopes escreveu, aí ele começou com um quadro de coroidite serpiginosa, agora, né? Nesse segundo par de fotos aqui em julho, né? E esse quadro ele aumentou, né? Porque ele não fez o tratamento, ele usou corticoide antes, pode ter ajudado a aumentar isso, e além da falta de tratamento específico, né? Joyce, você quer, ou Irata, vocês querem resumir aqui a apresentação clínica da TB aqui como quadro de coroidite serpiginosa e falar da falta de tratamento durante essa evolução e da evolução desse quadro, não? Ou outras considerações que vocês queiram. Outra pergunta, ele tem 2 IGRAs positivos e tem um negativo. É interessante, né? Porque ele teve um IGRA negativo entre esses 2 positivos. Então, Irata e Joyce, à vontade, hein? Pode começar, Joyce. Comenta o IGRA que o Marcelo, né, já tinha comentado. Pode falar, Joyce. Então, tanto o IGRA como o PPD são testes para tuberculose latente, né? Então, eles não diagnosticam uma doença ativa. A diferença do IGRA, que é um teste realizado com uma amostra de sangue, né? E o PPD é um teste subcutâneo que exige que a pessoa volte para o laboratório depois de 72 horas para fazer a leitura. O IGRA, ele é muito específico para o Mycobacterium tuberculosis, embora ele possa ter falso positivo com algumas micobactérias atípicas. O teste é um ensaio de laboratório, né, um teste imunoenzimático que se dosa a produção de interferon gama específico para esses antígenos do Mycobacterium tuberculosis. E, tecnicamente, você pode ter algumas não padronizações ou diferenças de laboratório, ou mesmo cut-off. Então, muitas vezes o resultado fica inconclusivo. Então, assim, difícil de entender, foram feitos em 3 laboratórios diferentes. O primeiro e o terceiro foram na mesma cidade, mas em laboratórios diferentes, e o segundo foi feito em São Paulo, num lugar muito renomado. Então, é só para mostrar que o exame, muitas vezes, a gente tem que desconfiar, né? E o oftalmologista que persistiu na suspeita de tuberculose ocular e tinha um PPD negativo e pediu o IGRA, fez muito bem, né? E, então, esse comentário a respeito do IGRA. Hirata, você continua. Eu queria fazer uma pergunta.
Oi, Tereza, pode falar. Durante este ano, eu peguei um pouquinho atrasado o caso, durante esse ano, como se comportou o segmento anterior desse paciente? Ele abriu o quadro com uma alveite anterior. Leve. Isso. E provavelmente, Luísa, deve ter aumentado durante a evolução, certo? Na verdade, no prontuário dele, até o começo desse tratamento, Muito pouca reação. Tinha pouca reação. Mesmo pouca em julho, reação. quando ele tinha piorado o quadro, é isso? Isso, Ele isso, tinha mais uma vitreite, então, mas não tanto uma reação de câmara anterior, é isso? isso. Tá, ótimo. É isso, Tereza? É isso, obrigada. Nada, nada. Sérgio, veja bem, quando esse Oi. paciente tem esse quadro aqui em janeiro, quando chega em julho, ele tem esse aspecto que sugere o quadro tipo coroidite serpiginosa, tá certo? Certo. O que, a gente tem que diferenciar, veja, o que chama atenção, embora isso não seja exclusivo da serpiginosa-like por TB, é que Uhum, na serpiginosa-like por TB, frequentemente as lesões não se limitam no prolongamento das lesões previamente cicatrizadas, que é o que habitualmente a gente vê na colidite serpiginosa clássica, tá? idiopático. Exatamente, e imunomediado. Então, você veja que a gente vê alguns focos que são completamente descolados dessas lesões peridiscais. E, Sabe? embora a gente tenha alguns casos que, por apresentar esse aspecto de lesões distantes dessa lesão peridiscal, que vai digitiforme, que vai prolongando nas bordas, e que a Uhum, gente tratou como tuberculose porque tinha essas lesões e tinha um pouco mais de reação inflamatória do que habitualmente a gente vê em serpiginosa, e uhum, não respondeu ao tratamento específico e depois respondeu ao tratamento com imunossupressor. Então, uhum, assim, por isso que nesses casos, quando a gente tem um exame que é positivo para tuberculose, a gente tem que tratar primeiro, porque a gente sabe, não tem como diferenciar, muitas vezes, uma serpiginosa-like por TB de uma serpiginosa clássica imunomediada não associada à infecção, entendeu? Então, uhum. faz parte do diagnóstico diferencial a tuberculose com a serpiginose. Então, você veja, um paciente de 62 anos, com esse quadro bilateral progressivo, com essas lesões isoladas, com uma reação anterior e esses focos isolados, isso Uhum. caminha a gente para pensar numa serpiginosa-like por TB, e não a serpiginosa clássica, tá? Perfeito, perfeito. Esse Mas eu quadro comento. aí, se a gente tiver esse quadro de junho de 2021 a janeiro, um outro diferencial aqui, óbvio, com evolução diferente, sem relação com o TB, é a placoide implacável, né? Cororetinotomia relentless, a placoide, né? Cororetinite, placoide implacável, que são focos distintos, não contíguos, como a serpiginosa, né? De um quadro idiopático, né? Parece também, se você olhar só essa foto isoladamente, sem saber a história. A evolução é diferente, né? Alguém ia falar? Eu queria falar. Oi, Joyce, pode falar. Não, só complementando o que Hirata falou do diferencial, eu acho que também um ponto é essa evolução, né? Essa evolução pela circunstância característica do paciente que sempre duvidou e sempre quis questionar o médico, a gente acabou vendo uma evolução muito dramática que raramente a gente teria uma oportunidade de ver essa sequência, né? Sim. E uma coroidite serpiginosa imunomediada idiopática, acho que não teria essa evolução tão... A evolução é muito lenta, né? É um quadro crônico. Então, acho que Sim. esse é o ponto que diferencia Também. também. Aqui tem uma evolução mais rápida, isso? Isso. Bem mais rápida. Isso é com certeza outro diferencial. Só Qualquer um último pergunta é só. comentário, Oi, comentário lógico. só, Aham. Sérgio, é o seguinte, é, tuberculose oncular é um diagnóstico muito difícil. Então, não raramente a gente pensa nesse diagnóstico, trata com específico, não
responde e continua progredindo, e aí a gente vai pensar em outros diagnósticos, aí os processos imunomediados entram na jogada. Certo. Eu estou chamando a atenção porque este é um caso que mostra para a gente por que quando você tem um sinal sugestivo de uma tuberculose latente, se você não fizer antes o tratamento específico, pode ter um curso desastroso, entendeu? Sim. E eu falo isso porque tem muitos casos que a gente pensa, mas não deve ser, mas se você não tem como afastar. Então, Uhum. não é raro eu ter um caso que eu entro no meu diferencial, vem um PPD fortemente positivo, eu Uhum. trato e continua igual. E aí eu vou pensar em outra coisa e eventualmente faz até imunossupressão, mas é só para Certo. lembrar que casos como esses que fazem a gente ter muito receio de não tratar especificamente nessas situações, tá? Perfeito. Ótimo. Excelente. Luísa, você quer continuar? Vamos lá, então. Eu queria fazer mais uma perguntinha. Oi, Teresa. Queria saber, aí acredita-se, então, que o micobactéria está em cada lesão amarela dessa do fundo do olho? O que a Teresa está perguntando é se tem micobactério aí ou se é Ah, isso uma reação de autoimunidade contra fragmentos, eventualmente, do micobactério, entendeu? Teresa, Certo? agora isso é achismo, tá? Muito provavelmente não é micobactéria em todas essas lesões. Um grande componente que você tem aí é um componente imunomediado. Uhum. Tá? Uhum. A gente sabe isso porque a gente tem, por exemplo, um caso antigo nosso que teve uma progressão muito rápida em uma semana, porque começou o tratamento para HIV, e aí ó, explodiu as lesões da coroide. Por quê? Porque melhorou a resposta imune. Melhorou a Então, imunidade. não é essa progressão, frequentemente o componente imunomediado é muito importante. Mas não dá para a gente saber, mas o mais provável é que não esteja essa enorme quantidade de micobactéria na coroide aí, tá, Tereza? Isso é o Ok, que eu obrigada. imagino, tá? Posso fazer uma pergunta? Oi, Jorge. Então, o que você quer dizer é que essas lesões seriam mediadas por imunidade celular, fazendo destruição de células da retina e da coroide profundo. Sim, é um componente inflamatório, possivelmente com componente imunomediado. Por isso, só me adiantando aqui, cada vez mais. Por exemplo, já tive discussões, por exemplo, com alguns colegas, por exemplo, de Belo Horizonte, que têm grande experiência em tuberculose, que eles falam que nunca usam cortisona. E, na minha opinião, eu já discuti isso com eles. Cada vez mais eu uso cortisona, mesmo quando eu falo, acho que é tuberculose. E nós já discutimos isso com os clínicos, os clínicos concordam com isso, os infectologistas. Até o Marcelo, que participa dela, fala assim: olha, você tem quadros neurológicos importantes de tuberculose que, se você não usa cortisona, fica muito grave. Então, por quê? Porque o grande problema de você usar cortisona é que, se não for o que você está pensando e não proteger especificamente, você pode ter um quadro muito pior. Mas se você acha que é tuberculose e está mais ou menos seguro e não vê muitos outros diagnósticos, você tem que tratar específico e, na minha opinião, numa situação dessa, sempre associar corticosteroide. Então, eu Você, costumo dizer que cada vez mais em doença infecciosa hoje, cada vez mais eu uso cortisona, com a ressalva de que o perigo é, se não for aquele diagnóstico que você está tratando específico, infeccioso, pode ter uma evolução muito ruim. você entra concomitante com corticoide e IPA? Praticamente, eu não, em tuberculose, praticamente concomitante, não há necessidade de esperar. Eu espero 12 horas, 12 horas, começa no dia seguinte em toxoplasmose e em doença viral. Mas mesmo necrose aguda, é fundamental, que é um quadro por herpes simples ou zoster, é fundamental usar cortisona. Se você não usar cortisona, Eu geralmente espero 24 horas, e faz até Eu, antes. eu, eu, eu nem isso. Eu começo, por exemplo, começa o antibiótico hoje, no dia seguinte de manhã já começa a cortisona. Entendi. Obrigado. Perfeito. O quadro inflamatório, ele é destrutivo, né? Então, você precisa segurar ele junto com a Isso. infecção. Tá. Luísa, vamos? À frente? Tá, perfeito.
Bom, então aqui tem, só para a gente manter o segmento, tem um quadro do OCT do paciente durante o período que ele fez o tratamento com o antibiótico e o corticoide. Então, como dá para ver, ele apresentou um edema macular, né? Primeiro só no olho direito, depois também afetou o olho esquerdo, e pelo tempo de tratamento, a gente poderia até questionar se seria uma resposta paradoxal ao início do tratamento. Bom, e aí daqui para frente, o manejo do paciente foi focado no tratamento desse edema macular. Foi tentado o curso de dorzolamida tópico, e aí eventualmente foi prescrito o Zurdex nos 2 olhos, e após essa injeção intravítrea, ele teve uma resolução do edema, como vocês podem ver ali no exame de abril, mas aí foi visto o início de material hiperrefletivo no olho direito. E para tratar isso, foi tentado um curso de prednisona em maio, sim, uma prednisona 40 miligramas regressiva. E aí ele volta depois, 5 meses depois, mostrando até uma certa diminuição do material hiperrefletivo no olho direito, mas com recidiva desse edema nos 2 olhos, associado a uma piora da acuidade visual no olho direito. E aí, considerando todo o histórico do paciente e essa refractariedade do edema macular, e considerando que estava em uso de tratamento tópico e prednisona nesse momento também, foi optado por começar uma imunossupressão para esse paciente. Então, o medicamento escolhido foi a azathioprina. Ele começou esse medicamento no início de 2023, e ele foi bem responsivo a esse medicamento, e ele volta nesse momento em setembro, alguns meses depois, mantendo esse quadro estável do edema macular, mas associado a uma piora visual, né? Nesse momento ele está 20/40 no olho direito, 20/50 no olho esquerdo, parte disso associado a uma catarata em ambos os olhos, e aí para a estabilidade do quadro foi optado pelas papiloemulsificação nos 2 olhos, associado a um corticoide local. E aí, aqui tem todo o resumo da história dele até o momento, e um OCT de controle que ele fez depois da cirurgia de catarata nos 2 olhos. E aí, aqui a gente pode ver que o olho direito, que tinha aquele material hiperrefletivo discreto, agora já está com uma membrana neovascular mais franca, já com um pouco com sinais de exudação, enquanto o olho esquerdo se manteve estável durante esse período, apresenta só o início ali da membrana epirretiniana. E aí, nesse momento, considerando essa evolução, não sei se a gente abriria, assim, para a discussão da conduta, ou se eu já poderia passar, assim, para o final do caso do paciente. Então, eu acho que ele tem uma membrana vascular inflamatória, e não é só daqui, eu acho que ele já teve antes, porque ele tem uma perda de retina externa foveal grande no olho direito. Então, eu não sei, Hirata, como você interpreta isso, como o pessoal da retina interpreta, mas eu acho que ele já teve antes essa membrana inflamatória, por isso que ele perdeu muita visão no olho direito em relação ao esquerdo. Você vê que a retina esquerda do olho esquerdo foveal, ela é preservada. E no direito, ele já tinha material hiperrefletivo subretiano, que é o marcador das membranas neovasculares inflamatórias. É importante nessa dúvida que a gente tem, porque, poxa, pode ser só uma reação inflamatória sem uma membrana vascular, fazer um OCTA, e a gente faz o diferencial. Mas eu acho que ele já tinha, Luísa, antes de setembro aqui, dessa imagem, eu acho que ele já teve antes uma membrana vascular que talvez possa até ter regredido com a imunossupressão, que as membranas inflamatórias podem responder, não necessariamente só com antiangiogênico. Em geral, a gente complementa o antiangiogênico com a imunossupressão, com o tratamento clínico, né? Corticoide ou um imunossupressor. Eu não sei, Hirata, qual que é a tua impressão? Não, eu acho, eu estou de pleno acordo, Sérgio. Isso aí é uma membrana que já tinha começado lá atrás. Se a Sim. gente voltar aos OCTs, tem alguns que têm essa lesão hiperrefletiva no polo posterior do lado direito, né? Sim, eu Então, acho acho que que sim, era uma membrana é. que você pode ter nesses quadros de coroidite, né?
E aí fica Uhum. aquela dúvida se a membrana tem um componente inflamatório, quer dizer, se tem sub, subs- a- a- é, é, mecanismo inflamatório envolvido, ou se é apenas a destruição da membrana de Bruch, consequentemente o desenvolvimento dessa membrana, né? Uhum. Frequentemente existe associação das duas coisas, né? Por isso Uhum. que, geralmente, por exemplo, quando você tem só uma lesão de membrana de Bruch e, consequentemente, essa membrana, você faz... Aí funciona como estria angióide, como alta miopia, né? Sim. Então, você vê isso, por exemplo, em toxoplasmose, que faz uma Tá. membrana, você faz uma injeção e, às vezes, duas e depois resolve, não precisa fazer mais. Enquanto Aham. nesses quadros mais crônicos, você faz, melhora, depois volta, você faz, melhora, volta. Por quê? Porque tem um componente inflamatório, que provavelmente aqui deve ter também eventualmente algum comprometimento inflamatório associado a uma eventual alteração de membrana de Bruch. E outra coisa interessante que esse paciente tem, se a gente olhar, não nessa daqui, mas lá atrás, ele tem umas elevações hiperrefletivas. Eu não tinha prestado atenção nisso, Joyce, agora que a Luísa mostrou que eu vi, que a gente tem visto em alguns casos de tuberculose, tá? Se a Luísa voltar rapidinho a alguns OCTs, você vê que... Volta mais um pouquinho, Luísa. E isso daí a gente vê às vezes... Volta mais um pouquinho. Tinha um que estava mais bonito. Ah, volta mais, volta mais. Não, não é aqui. Teve É, um... desculpa, Bom, depois, mas são aquelas lesões hiperreflectivas que a gente que entra no diagnóstico diferencial, não aqui, evidentemente, de linfoma, tá? Aqui, ó, esse aqui, do lado direito embaixo, você vê que essas lesões, essas elevações aqui, ó, essas lesões abauladas, aqui não é bem hiperrefletiva, mas tem uns que são mais hiperrefletivas, que a gente tem visto algumas vezes. Aqui é um pouco diferente, é, tá? Mas era isso só. Pode ir em frente, Luiz. Tá bom. Voltando Ótimo. à discussão das membranas inflamatórias, vocês usam só antigiogênico com imunossupressão sistêmica, ou seja, corticoide sistêmico, ou também alguém usa Osidex junto com antigiogênico intravítreo? Eu vou responder de uma maneira genérica, tá? Eu acho Uhum. assim, se tem uma membrana ativa, você tem que fazer o antiangiogênico, independente de qual é o mecanismo envolvido. E aí, se tem um componente inflamatório, você usa o esteroide sistêmico, e se for uma doença inflamatória crônica que se admite que essa membrana tem um componente inflamatório importante, como, por exemplo, a gente conseguiu mostrar em doença de Harada, aí obrigatoriamente você tem que fazer uma imunossupressão. Então, por exemplo, membrana neovascular associada à doença de Harada, você tem que, está ativa a membrana, você faz o antiangiogênico, sempre, independente da causa, e você faz um incremento da imunossupressão ou inicia a imunossupressão, ou retoma a imunossupressão. Em outras doenças, isso daí não é tão claro para a gente, pelo menos para mim, como em doença de Harada. Por exemplo, nesse caso em particular, tudo vai depender de risco-benefício, tá? Mas, em resumo, é isso. Se você acha que a doença é um componente, a membrana tem um componente inflamatório associado a uma doença crônica inflamatória, você tem que fazer ou a corticoide sistêmico, se for uma coisa mais rápida, ou se você achar, como, por exemplo, em doença de Harada, que é um processo mais crônico, mais longo, você faz a imunossupressão associada. Em linhas gerais, era isso, Jorge, tá? Ou Ô, seja, Jorge, se eu não puder precisa dar uma fazer. opinião nisso, poder dar uma Claro. opinião nessa na parte da membrana inflamatória, então, eu acho, só para reforçar o que o Pirata falou, em arada, em pique, coridite multifocal, mesmo em serpiginosa, idiopática ou secundária à infecção, eu acho que o tratamento é esse, você aumenta a imunossupressão ou inicia a imunossupressão sistêmica e associa antiangiogênico. Você só fazer antiangiogênico, você vai intraocular, sem ter imunossupressão, você vai ter muita recidiva, você vai continuar injetando. Se você fizer só imunossupressão, talvez você demore para essa membrana regredir e ela acabe causando lesão. Então, o ideal é você associar. O Ozurdex, que você perguntou, acho que não é específico, eu acho que ele não tem eficácia com a imunossupressão, no corticoide sistêmico, tem, né?
Então, eu não vejo, eu não vi descrição de tratamento de membranas inflamatórias com associação de Ozurdex, antiangiogênico Ozurdex, ou Ozurdex por si só, né? Eu não vi. Então, o que tem descrito em literatura é antiangiogênico mais imunossupressão, tá? Ou imunossupressão começando com corticoide, depois você passa do corticoide para um imunossupressor para reduzir efeito colateral sistêmico, né? Não sei se a ideia é a mesma sua, Jorge. Não, só me veio a ideia, eu nunca tratei com os Udex, mas que uma membrana inflamatória, processo crônico arrastado, poderia funcionar, porque tem na literatura o uso de Ozurdex para arada, se não estiver errado. Aplicação até da Paulista, mais ou menos uns 15 anos atrás. Mas faria sentido se você está procurando uma imunossupressão tanto sistêmica quanto local, e o dexametasona da Ozurdex funciona super bem. Mas eu nunca vi, nunca tratei. Estou só especulando aqui para aprender. Sabe que é um ponto interessante a gente falar só disso para finalizar? É que se você injeta um corticoide intravítrea, seja triancinolona ou Ozurdex, a concentração na coroide é muito pequena. A concentração na retina é maior, mas a concentração na coroide é pequena. Por isso que você não vê, por exemplo, central serosa em pacientes com triancinolona intravítrea e corticoide sistêmico você tem. Para essas patologias, arada e coroidite, PIC, você tem que ter concentração anti-inflamatória na coroide. E eu acho que o Zurdex não vai dar isso. Apesar da potência que ele tem, o mecanismo de liberação dele não impede que ele tenha uma concentração grande na coroide. E se você faz imunossupressão ou corticoterapia sistêmicas, né, qualquer uma das duas formas, você tem concentração na coroide adequada para segurar esse processo inflamatório na região que ele se inicia. Eu acho que isso que faz o diferencial terapêutico dessas medicações, entendeu? Quer dizer, essa é a ideia que eu tenho. Posso estar enganado, mas eu acho que para mim Não, faz sentido, lógico, isso. eu estou de acordo, Sérgio. E só em relação àquela proposta inicialmente da Paulista de tratar a Harada com os Urdex, foi um trabalho antigo deles, na minha opinião, não faz o menor sentido, tanto é que nem eles hoje fazem isso, quer dizer, foi só Tem uma concentração grande na retina, não tem concentração na coroide, foco, né? E é uma E doença foco, sistêmica que bilateral, não faz nenhum sentido você fazer tratamento dessa Parada doença como com... sistêmica não teria muito sentido, porque você precisa de um tratamento sistêmico, ou seja, a doença atinge todo o organismo e você ficar Sim. tratando só o olho, não vai ter um resultado. E é mais coroidiana, como Francisco. Não faz nenhum sentido. Luísa, você quer continuar do ponto que você parou? Perfeito, vamos lá. Então, nesse caso, foi optado por fazer um curso de tratamento com a Elia no olho direito. Então, esse paciente, infelizmente, não tem segmento depois disso, né? A gente está aguardando pelo RUI, né, o resultado. Então, o caso para por aqui. E aí agora a gente vai... Sérgio, antes de Oi. passar para a revisão, o Rui que está acompanhando agora esse caso, você quer fazer algum comentário, Rui? Por favor. Lógico. É só colocar o Rui como anfitrião, e aí ele pode falar. Não sei se... Ah, tá aqui. Ele está entrando aqui. Tá. É o Rui, né? Isso, Rui o Rui... Oi? Oi, Rui. Vamos lá, Rui. Pode falar. Oi, professor, tudo bem? As considerações já foram feitas, né? É um caso interessante justamente pela questão de ser um paciente que vem buscar várias opiniões, né? E no decorrer do segmento a gente consegue observar uma evolução de uma serpiginosa por tuberculose, né? Mas, de qualquer forma, o paciente ele respondeu, as lesões elas estabilizaram, né? Pós-tratamento específico, e agora ele migra para um quadro majoritariamente mais imunomediado, e agora ele está com imunossupressão, né? Então, ele vem agora, a gente tem acompanhado mais essas alterações da mácula mesmo, que tem intrigado mais, mas as lesões de coroide, elas estão tão estáveis, ele está com imunossupressão ainda.
Ótimo. Alguma outra pergunta para o Rui, Irata? Não, acho que era, só queria aquele É isso, né? familiar. Tá, perfeito, perfeito. Excelente, Rui. Obrigado, obrigado. Não, Luísa, você quer fazer a revisão? Vamos lá. Então, eu vou começar a revisão falando um pouco da coreoidite serpiginosa. Então, ela é uma doença autoimune descrita pela primeira vez em 1990 pelo Jonathan Hutchinson. Curiosamente, o mesmo Hutchinson da tríade de Hutchinson da sífilis congênita, mas, enfim, essa é uma doença que acomete mais brancos de meia idade, com uma leve predileção pelo sexo masculino, e é raro, corresponde a menos de 5% das uveites. E aí, caracteristicamente, os pacientes apresentam um quadro bilateral assimétrico e progressivo, alternando entre períodos de quiescência e atividade. É uma doença que começa afetando a córnea capilar, e aí depois acaba repercutindo no EPR e, por fim, na retina externa. E algo bem característico também dessa doença é o que a gente chama de padrão centrífugo. Então, as lesões se iniciam na região peripapilar, e aí, com o passar do tempo, conforme a pessoa vai tendo, né, essas reativações, ela vai apresentando progressão da lesão. Então, tem as lesões mais novas, que começam na borda assim, das lesões antigas, e aí em direção do disco para região assim mais macular, assim, mais de polo posterior. Então, essa imagem ilustra bem assim essa questão da progressão da doença. Então, aqui tem esse quadro bilateral, com esse início peridiscal, esse padrão centrífugo, e aí as lesões, caracteristicamente, são descritas como branco acinzentadas ou amareladas. E aí, nesses quadros, até pode ter vitreite, mas não é muito comum, e normalmente uma vitreite leve. É incomum ter inflamação na câmara anterior. E aí, falando sobre as complicações, até 25% dos casos pode ter membrana neovascular. E aí, só fazendo ali um adendo, né, como seria uma membrana com esse componente inflamatório, o tipo mais comum seria o tipo 2, que é essa membrana entre o EPR e a retina, como está ilustrado aqui na sua figura, que às vezes no CT pode ter também esse sinal bem característico, o pitchfork sign, né, que são essas projeções em formato de dedo hiperrefletivas que acabam adentrando assim na retina externa. E aí também importante comentar que de 20 a 30% dos casos pode não ter aquele acometimento característico peridiscal, e a lesão ela pode ser exclusiva na região macular, e esse subtipo costuma apresentar um prognóstico um pouco pior em virtude disso, e é mais comum evoluir com membrana neovascular também. E aí aqui tem um quadro, né, com os principais diagnósticos diferenciais da coreoidite serpiginosa, e aí valendo a pena destacar a coreoidite herpética, a coreoidite sifilítica e a coreoidite por tuberculose como os principais diagnósticos diferenciais com etiologia infecciosa. E aí depois aqui a epiteliopatia pigmentar placoide multifocal posterior aguda, coreoidite ampiginosa e coreoidite multifocal e panveite como os principais diagnósticos diferenciais de origem não infecciosa. E aí a patogênese não é muito bem definida, né? Tem poucos estudos histopatológicos, mas o que a gente sabe de fato é que tem essa infiltração linfocitária na córnea capilar e no restante da coroide, então bem característico de uma coroidite. E aí parece haver uma maior predisposição genética em pacientes com HLA-B7, principalmente, mas também HLA-A2, B8 e o DW3. E aí, sobre o tratamento, o ponto mais importante para levar em consideração o risco de acometimento foveal. Então, o tratamento agudo é feito com a prednisona via oral ou pulso de metilprednisolona. E aí, como é uma doença, né, de caráter progressivo, bilateral, recidivante, com ameaça à visão, é comum o uso de imunossupressão. E aí, dos imunossupressores, os mais descritos para a coreoidite serpiginosa são a ciclosporina e a azatioprina. E aí, em relação ao prognóstico, o que a gente sabe a acuidade visual, em média, fica em torno de 20 e 125.
E aí, agora mudando um pouco para falar do caso específico do nosso paciente, que é coridite serpiginosa-like. Então, apesar de ter descrições já mais antigas, né, associando quadros oculares de tuberculose com esse aspecto semelhante à coridite serpiginosa, o termo de serpiginosa-like para esses casos de tuberculose só foi criado em 2003. E aí, dos 3 tipos de coridite por tuberculose, né, serpiginosa-like, coridite focal, multifocal e o tuberculoma, esse é o tipo mais comum. E essa apresentação fenotípica parece ter um componente de hipersensibilidade a antígenos bacterianos, como já foi comentado também em uma das discussões que a gente já fez. Então, a coridite serpiginosa-like é mais vista em pessoas jovens de meia idade, com predomínio no sexo masculino, e aqui o acometimento unilateral é um pouco mais comum do que o bilateral. É comum ter vitreite, mas não é tão comum inflamação na câmara anterior. E as lesões ativas costumam durar entre 4 a 6 semanas, até que se cicatrizem, e o acometimento foveal não é tão característico, e então a acuidade tende a se manter preservada. E aí pode ter algumas complicações, como vasculite, edema macular cistoide, o edema de disco óptico e membrana neovascular. E o quadro mais característico é um quadro de coridite, né, com inicialmente múltiplos focos, e aí com o passar do tempo eles vão coalescendo, e aí vai ficando, por exemplo, assim, um quadro como está nessa imagem ali ao lado. E aí, falando sobre isso do COTS, então, para esse tipo de apresentação fenotípica da tuberculose ocular, o tratamento é indicado só com o IGRA ou um PPD positivo, daí já teria evidência, assim, já teria um consenso, assim, para tratar como associado à tuberculose. Esse tratamento consiste na combinação da RIP com a prednisona, justamente por causa dessa questão inflamatória importante. E aí, no começo do tratamento, pode haver essa reação paradoxal, justamente por causa desse aumento da resposta imunológica. E aí, por isso, é muito comum, como já foi discutido também, a associação com o corticoide. E aí essa resposta paradoxal naturalmente é mais comum nos pacientes HIV positivo, e aí nesses casos a gente acaba sendo manejado com aumento do corticoide ou com aumento de prescrição de algum imunossupressor. E aí, aqui a última parte da revisão, então tem um artigo que ele compara justamente as diferenças do quadro da serpiginosa com a serpiginosa-like. Então, para a gente, na prática clínica, ter algum embasamento, assim, para tentar diferenciar uma da outra. Então, aqui falando da serpiginosa, que é um quadro bilateral, costuma cometer, está restrito ao polo posterior, e com esse acometimento já inicial peripapilar, então, e com essas poucas lesões de grande extensão. E já a serpiginosa-like é um quadro que tende a ser mais no lateral, mas também pode ser bilateral, não se restringe ao polo posterior, então também comete a periferia, tende a poupar a região peripapilar, e aí são múltiplas lesões irregulares que com o tempo vão coalescendo, e aqui já é mais comum ter as células no vítreo anterior. E aí, aqui falando do que seria semelhante, né, nos 2 quadros, que seria essa parte da análise multimodal. Então, em geografia, os quadros ativos são caracterizados pela hiperfluorescência no centro da lesão, com a hiperfluorescência na margem, e os quadros ativos com bloqueio precoce e staining tardio. Na autofluor, o que a gente observa seria mais uma hipoautofluorescência, e aí, falando da indocianina, o que a gente observa seria um aspecto de hiperfluorescência, e teria uma vantagem da indocianina em relação à angiografia com a fluoresceína, que ela conseguiria avaliar a lesão, avaliar melhor a extensão, que ela pegaria, assim, digamos, um aspecto subclínico da lesão.
E aí aqui também falando do OCT, que o aspecto do OCT também é bem semelhante entre os dois, então mostra a disrupção da retina externa, bem na região ali dos fotorreceptores, e aí isso acaba repercutindo com uma hiperrefletividade também do complexo BRU-EPR. E aí, quando a gente associa o modo EDI, né, para avaliar melhor a coroide, a gente consegue ver que no quadro agudo tem um espessamento, mas conforme vai passando o tempo, vai acontecendo uma atrofia, né, em virtude da doença, vai acontecendo um afinamento da coroide. E eu acho que era isso que eu tinha preparado. Excelente, Luizão, excelente revisão e excelente apresentação, tá? Então, obrigado, ótimo. E Joyce e Irata, a gente aprende muito, muito com vocês. Putz, a reunião de vocês, os casos são excelentes. Super obrigado por trazer isso para a gente, tá? E agradecer ao Rui Misaka também, tá? Por ter acompanhado esse caso, né? É um prazer, Obrigada, Sérgio. A gente sempre aprende também, todos nós. uma oportunidade muito Sempre. boa. Obrigada. Sim, obrigado vocês, tá? Super obrigado mesmo. Obrigado muito, Luísa. Ótima apresentação, parabéns, tá? Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. A gente vai continuar então com a imagem. A Melissa Amaral, QR3, vai apresentar a imagem da semana para a gente discutir. É isso. Então, boa noite a todos. Vou iniciar então a apresentação da imagem da semana, e esse é o caso que a gente trouxe hoje. É só isso, né? Isso, por enquanto é isso. André e Jorge. Vocês Eu querem só estou comentar? aqui no CT, Uhum. as espículas hiperreflexivas a nível de retina profunda, ou seja, pegando a pigmentada retina com epizoide, chegando até a nuclear externa. Parece que tem algumas células no vítreo, certo? Fazendo espessamento da hialoide posterior. Não tem sala no vítreo, não, é impressão, não tem, mas não tem. Mas é isso aí, você viu a alteração aqui logo acima do EPR, como se fosse os depósitos de substâncias aí em cima, né? Ou Isso daí pode ser depósito hidrogenado subretiniano, pode ser deficiência de vitamina A, algumas disfunções de fotorreceptor, pode levar ao acúmulo desses materiais no nível da zona elipsoide, né? Aham. Então, E hipovitaminose A é um ele tem diagnóstico, alguma condição depósito clínica aí que predispõe a alguma hipovitaminose, alguma coisa. certo, tá? Tem outras condições ainda. Tereza, quer ajudar aqui? Lívia? Então, Mas então são olha, disfunções de metabolismo que levam a acúmulo desses fragmentos aí de isso. fotorreceptor. Exatamente, exatamente. Isso pode ter também, olha, uma outra condição, pseudoxantoma elástico, pode ter também, tá? E tem algumas distrofias que podem dar isso. Vocês lembram de alguma? Então vamos. A Melissa vai continuar apresentando. Oi, Lívia. Então, os flex da doença de Stargardt também são depósitos subretinianos. Ótimo. Então, Stargardt é uma das distrofias que pode dar uma lesão parecida, certo? É que a... Oi, Jorge. Oi? Desculpa, não deu para ouvir. O depósito na Stargardt seria de mucopolissacaridose, que acontece também na coroide, fazendo silêncio coroideu? Daria essas espículas? Eu acho, Jorge, que é um pouquinho diferente, talvez tenha alguma correlação fisiopatológica aí, mas as descrições, não tem muita descrição da composição no Stargardt, viu? Eventualmente possa ter relação, tá? A Melissa vai mostrar mais alguns dados para ver se a gente então fecha esse diagnóstico entre alterações nutricionais relacionadas à idade com depósito hidrosenóide, ou distróficas, ou pseudoxantoma elástico, que vocês comentaram. Vamos ver, Melissa. Então, essa paciente é uma paciente no nosso ambulatório de 30 anos, uma mulher, de antecedente prévio. Ela tem fibromialgia e deficiência do fator 5 de Leiden. Tá, então fibromialgia não tem relação, fator 5 também não.
mas ela é jovem, né? Então, jovem, descarta aí depósito do hidrosenoide subretiniano. Ela não tem nenhuma cirurgia de Bariátrica. redução de obesidade mórbida, nada na história, né? Não. São precedentes. Então, a gente talvez possa tirar a hipovitaminose e numa paciente jovem sobram as distrofias também, né? Certo? Então, vamos ver se tem algum outro sintoma, Melissa. Uma paciente com acuidade visual corrigida 20/20 em ambos os olhos e que a queixa dela ao chegar no nosso ambulatório era de nictalopia. Ótimo. Então, algum diagnóstico mais preciso aqui? Só com essa imagem e essa... Olha, tem visão normal, mas tem nictalopia. Então, isso pode dar numa condição, numa distrofia que preserva a mácula, mas que pode dar alteração de bastonetes de eletroretinograma. Vocês lembram aqui? Olha, então as alterações de estrofe. Alport pode dar isso, mas o quadro aqui é diferente, certo? Sorsby pode dar, mas afeta muito a mácula, né? E tem um outro diagnóstico que está faltando aí. Lívia, você lembra? Tô pensando de distrofia, eu só lembro mesmo de Stargardt e com os Flavio maculatus. Com isso, não tô Tá. lembrando de outra, não. Tem outro fundus aí que essa paciente tem. Albipunctatus? Isso, boa, André. Vocês lembram, então? Porque o fundus albipuntatus dá uma alteração também desses dots, os americanos chamam, né? Essas alterações e pode ter nictalopia e não tem envolvimento macular, né? Então, fundos albipuntados é difícil de fazer esse diagnóstico, porque o diagnóstico diferencial é muito grande mesmo, né? Só com esses cortes, sem mostrar o fundo de olho, mas a Melissa ocultou o fundo de olho para não ficar muito sugestivo. Quer mostrar o restante, Melissa? Certo, então aqui continuando, essa é a retinografia do nosso paciente, que a gente consegue ver os pontinhos mais branco-amarelados na região do polo posterior, mas tipicamente poupando a região mais central da mácula. Essa paciente, na nossa investigação, ela fez um teste genético que apontou o gene RLBP1 em homozigose. E aí a gente fechou para ela o diagnóstico de fundus albipuntatus. É isso aí. E a gente falou, o importante, eu acho que além de acertar o diagnóstico aqui, quando ela falou, é falar de todos esses diagnósticos diferenciais que vocês falaram, né? Que fazem parte do que a gente pensou aqui para essa paciente, né? E numa suspeita clínica do fundus albipuntatus, acho que fazer o perfil genético é importante aqui para fechar o diagnóstico, né? Mas ele tem esse padrão aí de poupar a mácula e ter esses pontinhos brancos aí, que são alterações da retina profunda, poupando a região macular, vai até a periferia, essas alterações, equador, periferia. Você quer fazer a revisão do fundus albipuntatus, Melissa, aí dos outros diagnósticos diferenciais? Faço. Então, o fundus albipunctatus é uma forma rara de cegueira noturna estacionária e caracterizado por essas lesões branco-amareladas, mais arredondadas na média periferia e periferia, tipicamente poupando o centro da mácula. A composição dessas lesões ainda é desconhecida e elas estão localizadas ao nível mais profundo ali do EPR. Tipicamente, o paciente se apresenta com nictalopia e sem alterações da acuidade visual e campo visual no claro. Só que recentemente foi estimado que os pacientes com fundus albipunctatus, cerca de 30% pode ter uma disfunção de cores associado, que pode afetar aí a região mais central da mácula, causando atrofia, o que aí pode levar a baixa acuidade visual. Em relação ao ERG, esse paciente tem uma resposta fotópica normal, mas na fase escotópica tem uma resposta reduzida após um período aí de 30 minutos, que vai normalizando após um período mais prolongado de adaptação ao escuro. Em relação à genética, essa doença, né, esse fundus tem uma herança autossômica recessiva e os genes envolvidos, o principal relatado é o RDH5, mas outros 2 genes foram associados a esse fundus, que é o RLBP1 e o RPS65. Então, aqui de forma bem breve, só para a gente entender onde estão esses genes, a gente vai lá para o ciclo visual, que a gente tem aqui no início do ciclo, na setinha verde, o nosso pigmento visual com o cis-retinal. Com a interação com a luz, esse pigmento visual ele é convertido em todo o transretinal e através de algumas reações bioquímicas ele entra no nosso EPR na forma de um éster. E aqui que começam esses genes e as enzimas afetadas no fundus albipunctatus. Esse éster
ele é isomerizado pela enzima RPS65 em 11-cis-retinol. E aqui que entra o gene que a nossa paciente apresentou, que é o RLBP1, que ele codifica a proteína CRALBP, que ela potencializa a isomerização da enzima RPE no éster retinil em 11-cis-retinol. A partir daí, o 11-cis-retinol, ele é oxidado em 11-cis-retinal, retornando ali ao início do ciclo visual. Então, aqui que está a ação de cada um desses genes afetados no fundo ao bipunctados. Então, em relação aos diagnósticos diferenciais, como já citamos vários, o primeiro aqui que eu começo é a hipovitaminose A, também caracterizada por nectalopia, mas na biomicroscopia a gente tem as típicas manchas de Bitot. Aqui na imagem da direita dos OCTs é de um estudo que estuda o OCT desses pacientes, e eles pegam um caso de um paciente com diagnóstico de hipovitaminose A, que a gente vê essas alterações da retina externa, e aí nas linhas seguintes é o acompanhamento desse paciente em 6 meses de suplementação e 12 meses pós-suplementação, que a gente vê que a elipsoide fica um pouco mais regular, apesar de ainda manter alguns desse material hiperrefletivo ali próximo ao EPR. Lembrando da hipovitaminose A, a gente pensa muitas vezes no déficit nutricional em países em desenvolvimento, mas a gente também tem que lembrar nos pacientes com história de cirurgia bariátrica, que também é algo que tem ficado bastante comum. Outra alteração que também foi citada, o fundus flavomaculatus, doença de Stargardt, que Stargardt é a principal distrofia macular, também de herança autossômica recessiva, mas do gene ABCA4. E aí ela é caracterizada pelos flex, que no OCT podem se mostrar como esses materiais hiperrefletivos também no nível da retina profunda próxima ao EPR. Outro diagnóstico diferencial é LORD, que é a degeneração retiniana de início tardio, que já tem uma herança autossômica dominante, mas também caracterizada pela nictalopia. Na biomicroscopia, a gente tem alguns comemorativos, como a atrofia retiniana, e essas zonas alongadas do cristalino de inserção mais anterior. E aí, no OCT, a gente pode ter esses depósitos drusenoides, por assim dizer, que se assemelham ao quadro da paciente que é apresentada. A distrofia macular de Sorsby, também um sinal precoce dela seriam os depósitos amarelo-acinzentados, só que Sorsby tipicamente acomete a região macular e região periarcada, não poupando essa região igual fundos flavomaculatus. Além disso, na evolução da doença, evolui com atrofia macular. A síndrome de Alpert, que também já foi falada, que ela pode apresentar com esses flex periféricos, igual a gente vê na retinografia, mas no OCT a gente também tem uma característica marcante, que é o afilamento da retina temporal. Além disso, na biomicroscopia, o lenticone anterior. E, por fim, o pseudoxantoma elástico, que também foi lembrado, que é uma doença das fibras elásticas, que acomete pele, sistema cardiovascular e também os olhos. E aí, no fundo, a gente também pode ter esse aspecto dos pontos mais esbranquiçados, mas com uma correspondência não tão forte no OCT. Então, eram esses os diagnósticos que eu queria trazer hoje. Obrigada. Ótimo, Melissa. Perfeito. Muito obrigado. Ótimo. Então é importante fazer todos esses diagnósticos diferenciais aí com essas lesõezinhas na retina externa, né? Com esses pontinhos esbranquiçados logo acima do IPR. Ótimo, excelente. Obrigado, Melissa. E agora a gente vai para o artigo. Quem vai apresentar o artigo é o Vinícius Freitas, que é R2. O artigo fala sobre o faricimab, o Vabysmo, né? O segundo ano de acompanhamento dos pacientes com edema macular diabético, né? Que são 2 estudos, e o Cemetil-Ryan, e para mostrar a eficácia e extensão de tratamento com faricimab nesses pacientes com edema macular diabético. Então, o Vinícius vai dar detalhes aí do artigo, acho que é um artigo importante, a gente que tem como opção terapêutica o faricimab, acho que a gente tem que ler esse artigo. Boa noite a todos. Ótimo, Vinícius. Está carregando aí. Perfeito. Foi agora? Ainda não, ainda não. Quer tentar compartilhar de novo? Vou tentar. Tá. Foi? Ainda ele está falando que está iniciando o compartilhamento, mas ainda não entrou. Deixa eu tentar aqui novamente.
Vinícius, se quiser, eu posso compartilhar o meu primeiro. Vou tentar pela última vez aqui, Fernanda. Beleza. Tá. Agora deve ir. Foi? Foi, agora é só clicar no modo de apresentação. Talvez não Apareceu? seja. Eu acho que se fosse você, eu voltaria, porque eu acho que você não apertou, não clicou no modo de apresentação aí. Onde é que é? Tem algum outro ponto para você além dele? É esse aí? Foi por aqui que eu tinha testado mais cedo. É aí que ele está falhando para entrar. Porque se você quiser apresentar assim, eu acho que a gente consegue ver. Perfeito. Eu vou apresentando assim, então. Tá bom. Então, boa noite a todos. Um agradecimento ao Dr. Sérgio pela ajuda na elaboração da apresentação. Então, como já foi falado, o artigo vai falar do faricimab no esquema de tratar e estender para o tratamento de edema macular diabético, trazendo aí resultados de 2 anos de 2 estudos de fase 3 randomizados. Então, relembrando aqui rapidamente um pouco da fisiopatologia, em condições fisiológicas, a angioproteína 1 ela vai se ligar a esse receptor, TIE2, e isso aí vai promover uma estabilidade da função de barreira endotelial. Mas no edema macular diabético, a angioproteína 2 ela vai bloquear esse receptor, levando a uma desestabilização vascular, além de aumentar a sensibilidade do VEGF. Então, o faricimab ele surge aí na ideia de ser um anticorpo com um duplo bloqueio, tanto da angioproteína 2 quanto do VEGF. E aí o objetivo da apresentação vai ser avaliar em 2 anos a segurança, durabilidade e eficácia dessa dupla inibição no regime de tratar e estender baseado nesses 2 estudos. Basicamente foram selecionados pacientes maiores de 18 anos, com diabetes 1 ou 2 e com uma acuidade visual corrigida entre 20/320 e 20/40. Sempre são olhos já tratados com anti-VEGF, menor que ter 25% do total de olhos. Então, as pessoas que já foram tratadas representam menos de 25% do total de pessoas do estudo. E o último tratamento tem que ter acontecido pelo menos há 3 meses do dia 1 de estudo. Então, foram divididos 3 grupos, na mesma proporção. O grupo 1 é um grupo com o faricimab, recebeu o faricimab a cada 8 semanas, após 6 doses a cada 4 semanas iniciais. O segundo grupo, que é o grupo aí de maior interesse, é o grupo que foi tratado com o esquema de tratar e estender até, no máximo, 16 semanas de intervalo entre cada dose, após 4 doses iniciais a cada 4 semanas. E o terceiro grupo é o grupo que recebeu a aflibercept a cada 8 semanas, após 5 doses iniciais a cada 4 semanas. Esse slide aqui é bastante interessante, que ele explica como que foi conduzido o esquema de tratar e estender. Então, com o faricimab. Então, as pessoas que foram incluídas nesse esquema, elas receberam as doses iniciais até que a espessura central da retina ali tivesse menor do que 325 micras, e a partir daí foi seguido esse fluxograma. Então, se no dia que a pessoa fosse receber a dose, ela tivesse um aumento da espessura central entre 10% e 20%, mas com uma boa acuidade, ela mantinha naquela frequência, naquela periodicidade. Mas se com o aumento de 10% e 20%, ela tivesse já uma redução da acuidade visual, ela já reduzia a frequência por 4 semanas até chegar a menor frequência, que seria a cada 4 semanas. Já se a espessura aumenta mais do que 20%, ou se a pessoa perde visão, aí 10 pontos de visão, aí já reduz em 8 semanas a frequência. E já a pessoa estando bem, não tendo nenhuma dessas alterações, só tendo melhora ou estabilidade da espessura retiniana e aumentando a frequência até chegar a 16 semanas. Então, basicamente, os desfechos analisados foram acuidade visual e alterações anatômicas da retina. Então, o primeiro desfecho aí que foi falado é a melhora da acuidade visual. A gente pode ver que não teve muita diferença nos 2 estudos aí, né? A gente vê que não teve muita diferença entre os 3 grupos. Foram bem equivalentes, sempre levando em consideração que o esquema de faricimab com tratar e estender, ele tinha grande parte dos pacientes aí com uma frequência bem maior na verdade, uma frequência bem menor de injeções, recebendo injeções com intervalos maiores. Esse slide relata bem isso. Olha só, nos 2 estudos, cerca de 78% dos pacientes estavam recebendo injeções a cada 12 semanas ou então a cada 16 semanas, né? Os dois, cerca de 60% estavam recebendo injeções a cada 16 semanas. Então, uma frequência bem aumentada.
Esse slide também é interessante, essa imagem é interessante. Cada risquinho desse aí representa um paciente. Então, a gente consegue perceber que a grande maioria dos pacientes que chegaram na periodicidade de receber a injeção a cada 16 semanas permaneceram assim, não precisaram regressar. E vários ficaram tempo na cada 12 semanas e depois passaram aí para 16 semanas. Mostrando que realmente foi possível espaçar as injeções para esses pacientes que estavam no esquema de tratar e estender. A espessura central da retina, que foi outro desfecho analisado, a gente consegue perceber aí que parece nos dois estudos ter tido uma redução maior naqueles pacientes que receberam faricimab a cada 8 semanas, o faricimab no esquema de tratar e estender, e em relação ao aflibercept. Principalmente a diferença aí nas pessoas que receberam a cada 8 semanas, né? As duas drogas. Aqui foi onde teve uma outra diferença significante, que é a ausência de edema macular diabético. A gente vê também que, assim, tanto as pessoas que receberam o faricimab a cada 8 semanas, quanto as pessoas que receberam o faricimab no esquema de tratar e estender, tiveram, assim, uma porcentagem de ausência de edema macular diabético mais significativo do que o aflibercept. A ausência de fluido intrarretiniano foi outra diferença bastante significativa aí. Eu acho que foi onde teve mais diferença nas pessoas que receberam o faricimab em relação ao aflibercept. A gente vê aqui no primeiro estudo, o Yosemite, que as pessoas que receberam o faricimab a cada 8 semanas ficaram aí de 58 a 63% de pessoas sem fluido retiniano, ao passo que as pessoas que receberam aflibercept, o intervalo variou de 33% a 37%. Aqui é uma melhora na escala de severidade de retinopatia diabética. Essa escala é baseada na retinografia, numa imagem de fundo de olho, mas ela não leva em consideração também como que está a vascularização da retina. Não é feita uma retinografia com angioflu. Então, de eventos adversos que aconteceram com cada um desses grupos, a gente foi relatado que o grupo que recebeu faricimab a cada 8 semanas teve um caso de vitreite grave, sem perda da acuidade visual, mas o grupo que recebeu faricimab no esquema de tratar e estender teve 3 casos de uveíte, todos com redução da acuidade visual. Já o grupo que recebeu a aflibercept não teve nenhum evento adverso registrado. Então, de algumas conclusões que a gente pode tirar desse estudo é que o faricimab no esquema de tratar e estender apresentou uma frequência menor de injeções do que as outras medicações. O estudo também sugere que o faricimab pode ser superior à inibição isolada de VEGF, essa dupla inibição pode ser superior, e que são necessários mais estudos para verificação da maior eficácia na melhora da acuidade visual, que foi justamente dos desfechos analisados aquele que ficou mais semelhante aí entre os 3 esquemas, entre os 3 grupos. É isso. Obrigado a todos. Ótimo, Vinícius, excelente, parabéns, excelente. Obrigado. Então, a gente tem uma outra opção terapêutica para edema macular diabético entre os antiangiogênicos, que é o faricimab, e esse estudo mostra a potência e a possibilidade de você estender bastante essa medicação e manter eficácia, né? Então, é uma opção terapêutica excelente, o faricimab, o Vabysmo, né? Obrigado, Vinícius, excelente, viu? Agora a gente vai para o caso cirúrgico. Quem vai apresentar é a Fernanda Dourado, que é fellow de 2º ano. Boa noite a todos. Vocês veem minha tela? Dá para ver, dá para ver. Queria agradecer inicialmente ao Dr. Sérgio, Dr. Leandro e Dr. André pelo auxílio na condução do caso, e a doutora Júlia Bastian e ao Dr. Fábio Marinho pelo auxílio nas cirurgias. O nosso caso se trata de um paciente de 55 anos, que ele deu entrada no pronto-socorro com uma queixa de baixa acuidade visual em olho direito há 1 semana. De antecedente oftalmológico, ele já tinha sido submetido a uma cirurgia de facectomia com implante de lente intraocular nos 2 olhos em 2022, e nesse olho ele estava com a acuidade visual de conta-dedos em face e olho contralateral 20/20. A gente conseguia perceber essa rotura única às 12 horas, e com isso eu gostaria de abrir inicialmente para a conduta. Perfeito. Então, Jorge, André e Tereza. Qual a conduta aqui? Uma rotura única às 12 horas, no paciente pseudofácico. Com Eu faço buckle com faixa, dreno superior, embaixo do reto superior, e coloco uma bolha de ar. Tá, perfeito. Então, drenagem, crio, faixa... Crio. Olha, em geral eu faço pouca crio, porque depois eu faço laser, tá? Então, mas eu faço uma crio leve, superior,
e depois ponho a bolha e vou fazendo laser, desviando da bolha e fazendo laser. Mas eu acho que a faixa é importante nesse caso, porque no pseudofásico, muitas vezes você não vê micro-rupturas na periferia, então se pondo a faixa, você já protege o vítreo inferior. Eu acho que não tem necessidade de fazer vitreia. Tá, perfeito. Jorge? Eu tentaria um pneumo aí nesse paciente pela posição da lesão e Uhum. se colar fazia laser, nem fazia crio. Eu tenho feito muito pouco crio inicialmente, faço só a bolha de gás, uso SF6 e com 24 horas, se estiver colado, eu faria o laser. Qual o volume que do SF6? Hoje eu tenho usado em torno de 0,5, 0,5, 0,6 e tiro, eu faço paracentese tirando 0,3, 0,4 da semana anterior. Tá. E Tá bom, esse volume, porque você colar poderia indicar 003 de C3F8 e ter uma bolha maior, mas você prefere SF3, o SF6 para ele ficar menos tempo dentro do olho, é isso, Jorge? tempo dentro do olho e porque ela expande mais rápido. Você, Tá. ao longo de STF6, você em 48 horas você já tem uma bolha completa, enquanto que no C3F8 você vai para 72 horas para expansão completa. E Ótimo. demora muito menos tempo, porque você não precisa de muito tempo desse gás dentro do olho. Perfeito. André? Eu acho que o André foi jantar já. Então tem duas opções. É interessante, né, cirurgia, porque e eu faria vitrectomia primária nesse olho. Eu não colocaria faixa, eu faria vitreia e deixaria com gás de curta duração. Com SF6 faria endolaser. Interessante, né? Então, cirurgia tem isso. São experiências diferentes e técnicas diferentes. 3 cirurgiões de retina, um faria cirurgia externa com buckle, outro faria pneumática e outro faria uma vitreia primária com laser. Interessante. Então, você tem algumas opções diferentes para fazer. Eu acho que depende do centro cirúrgico, da disponibilidade também, né, Fernanda? Exato. Isso conta também na decisão. A Jorge, pneu você quer é falar? uma coisa Oi. boa, porque, se falhar em 24 horas, você já sabe se falhou ou não, você já prevê uma intervenção. E aí, geralmente, num caso desse pseudofásico, eu ia para a vitreia. Tá, perfeito, perfeito. Não, eu acho que as 3 opções são defensáveis, ótimas. Depende. É uma cirurgia que funciona em mais de 80% dos casos. É super válido. Uhum. Fernanda, o que vocês fizeram? Bom, nós optamos pela retinopexia pneumática nesse caso. Então, levamos como consideração que o paciente tinha uma rotura única superior. A gente mapeou ele bem, não encontrou nenhuma rotura inferior. Ele não tinha nenhum PVR, era um descolamento recente, e ele já tinha sinais de descolamento posterior do vítreo. Então, nós optamos pela injeção de 0,3 ml de C3F8 a 100% via paz plana. Então, embaixo estão as leitonas de segmento do paciente no pós-operatório. Ele inicialmente já teve uma redução significativa do bolsão, mas ele mantinha um líquido inferior. E em todas as consultas de segmento pós-operatório, a gente mapeava o paciente e não encontramos nenhuma outra rotura além dessa primária superior que foi cercada com laser. Então, inicialmente, a gente acreditou que esse líquido inferior fosse um líquido residual do bolsão ainda em absorção. Com 2 semanas de pós-operatório, eu até demarquei aqui a região, esse líquido ele era bem demarcado nessa região inferior, se estendendo desde temporal para nasal. E a acuidade visual estava em 0,2. Ele volta na semana seguinte, com uma piora desse descolamento inferior. Nós mapeamos novamente e não vimos nenhuma rotura nova. A rotura superior estava aparentemente bem cercada com laser, mas o aspecto claramente estava pior, ele redescolou. Então, eu gostaria, nesse ponto, de abrir novamente para conduta, se os senhores acham válido uma tentativa de uma repneumática, ou uma vitrectomia primária, ou uma vitrectomia associada à faixa, ou alguma outra conduta. E outra. Faixa vitreia. Tá, faixa vitreia. Então, colocar uma faixa 360, mais uma vitrectomia e procurar provavelmente ter uma rotura inferior, né, Teresa? Sim. É.
Eu acho. E, Jorge, por que que esse paciente descolou inferior? Ele provavelmente abriu outra ruptura. Esse paciente abriu uma outra ruptura, provavelmente a própria bolha pode ter causado tração Uhum, contralateral, ou seja, em algum uhum, lugar, como você disse, deve ser inferior e às vezes é bem simétrico onde está a bolha. E eu uhum, pensaria, nesse caso aí, colocar uma faixa vitré, exatamente como a doutora Tereza falou, porque às vezes é muito pequeno a rasgadura, e aí você pode achar uma e tem mais de uma, então a faixa já dá uma melhora na base vítrea e previne redescolamento e tudo mais. Eu tive um paciente que era mais jovem do que esse, que foi muito interessante. Esse paciente eu sigo até hoje. Ele fez uma pneumo, colou. Aí voltou 2 meses depois, isso era o primeiro rasgão era mais ou menos 11 horas, aí ele voltou com um rasgão 2 meses depois, é exatamente simétrico, inferior, nasal inferior. Aí eu botei um banco. O paciente era jovem, tinha 40 anos, tinha cristalino ainda. Aí esse paciente colou, 6 meses depois, voltou com um rasgão na borda do banco que eu botei, e aí eu fiz vitré, botei gás e está colado até hoje, já tem um ano. Espero que não descole de novo. Não vai descolar, não. Mas é interessante, né? Mas na pneumática, o índice de recorrências de descolamento de retina é maior que nas outras técnicas por causa de tração do vítreo que você não remove, né? E daí você pode formar outras rupturas como essa que formou em inferior, né? A impressão, Fernanda, de vocês foi essa também? Foi, mas a gente não viu rotura inferior. Tá, Então, posso seguir para a conduta, doutor Sérgio, que aí eu explico melhor? claro. Então, diante desse mapeamento, a gente discutiu, reviu, enfim, optamos pela vitré, inicialmente não associada à faixa. Até um arrependimento nosso, eu quis trazer esse caso também por conta disso, de nesse momento inicial nós não temos associado a vitrectomia a uma faixa. Então, a gente fez a vitré, a retina assentou com perfluor, a gente indentou, mapeou bem no intraoperatório e a gente não viu nenhuma rotura inferior. O que a gente viu no intraoperatório foi que essa rotura primária, às 12 horas, ela não estava muito bem cercada. Então, o nosso raciocínio ali no intraoperatório foi que provavelmente teria feito uma calha, alguma borda que não estivesse bem cercada, infiltrou e acabou descolando o inferior. E esse foi o raciocínio, a gente terminou a cirurgia, só que 2 semanas depois do pós-operatório, essa imagem não ficou tão nítida por conta do gás, mas o paciente redescolou na retina inferior. E nesse momento a gente conseguiu ver uma rotura pequena nasal inferior que era bem posterior. Então, a gente discutiu o caso, e como essa ruptura provavelmente era a causa desse redescolamento, a gente achou que a faixa não iria acrescentar por conta do posicionamento dessa ruptura ser mais posterior. Então, a gente fez uma nova vitré, fizemos o laser nessa ruptura inferior. O aspecto da retina, novamente, era muito bom, ele assentou com perfluor, não tinha nenhum PVR. Botamos gás novamente e orientamos posição de cabeça. Mas, infelizmente, esse paciente, 3 semanas depois dessa abordagem, ele evoluiu com redescolamento. E nesse caso, a gente via essa ruptura nasal inferior, que visualizamos na cirurgia anterior, mas a gente não conseguia visualizar nenhuma outra ruptura periférica. Mas por conta dessas múltiplas abordagens, por conta do paciente ser pseudofásico, pensando nessas micro-rupturas da periferia que provavelmente não foram visualizadas, a gente optou por, nesse momento, mudar e acrescentar a faixa, a revitrectomia, com o objetivo de fazer o laser 360 para proteger melhor a periferia e associar o óleo de silicone. E foi isso que foi feito. Eu tenho o vídeo da cirurgia, não sei se o senhor quer que já passe ou espera para rediscutir, doutor Sérgio. Eu queria só comentários aqui rápidos do Jorge e da Tereza, porque a minha impressão, Fernanda, como eu comentei com você antes, era que já no início, na recidiva do descolamento, e como era pseudofásico, ele já devia ter uma ruptura pequena, periférica na hora, eventualmente, que estivesse formando esse descolamento, e aquela ruptura posterior não seria a única. Por isso que é Aham. importante, no paciente pseudofásico, a gente passar faixa porque existem rupturas pequenas periféricas que a gente não consegue identificar, mesmo durante a vitrectomia, sabe?
Então, Uhum. essa é a minha impressão. Por isso que eu teria passado a faixa, mas eu entendo vocês viram uma ruptura grande posterior, falar, isso aqui eu vou tratar, né? Ou você acha que a ruptura superior você não conseguiu fazer laser adequadamente, ela está formando uma calha, mas talvez se você tivesse colocado a faixa, eu acho que você teria minimizado esses problemas. Eu não sei o que a Tereza e o Jorge acham, vocês querem comentar? Eu acho que é muito mais. Eu sei que é trabalhoso pôr a faixa, mas você, se recidivar, você já tem a faixa protegendo, ela nunca vai ser inútil. Então, sempre que eu reopero, eu acho que é bom fazer a faixa. Então, eu já teria colocado antes e aí eu colocaria também. Mesmo estando a ruptura posterior à faixa. Não tem problema, porque ela pode ter outras rupturas também que você não está vendo, porque o pseudofácico tem disso. Sempre que você faz a cirurgia de catarata, você pode ter microrupturas na inserção da base vítrea. Então, e muitas são pequenas e você não consegue ver. Então, tudo bem, você está vendo uma que é posterior, mas ela pode ter outras microrupturas que você não está vendo. Então, a faixa ajuda você a se proteger do que você não está vendo. Claro que vai fazer laser 360, vai fechar todas as invisíveis, mas eu colocaria faixa. Ótimo. Jorge, você concorda com isso? Concordo com tudo isso e ainda falaria o seguinte: na primeira imagem que ela mostrou para a gente que estava descolado inferior, logo nas primeiras 2 semanas, parecia que a bolha, que era um C3F8, ainda existia, ainda estava bloqueando a rasgão original e tinha uma retina colada em volta e estava descolado inferior. Então, a teoria do Linkoff, ou seja, de que teria que ter uma infiltração, uma conexão de líquido vindo lá da rasgão original para baixo, não estava tendo. E até a conformação do descolamento que aparecia era de um rasgão inferior, ou seja, sem a migração do líquido superior para inferior. Então, por isso tudo, eu já achava que tinha algum buraco. Como eu disse, às vezes você não acha, como a doutora Maria Tereza falou muito bem aí. Então, a faixa tem essa função maravilhosa nesses pacientes, e você, quando não tem uma boa visibilização de um rasgão, você já está protegendo esse paciente e não reopera. Então, lá atrás, quando falhou a primeira pneumo, já ia para vitreia com faixa, sem dúvida. Então, viu, Fernanda, eu acho que quando você tem uma recidiva de descolamento, e principalmente num paciente pseudofácico, é importante você colocar a faixa, sabe? Recidivou, você tem que se cercar de toda a segurança possível para recolar a retina na segunda cirurgia, sabe? E a faixa é importante para você conseguir isso. Mas o que é mais importante ainda, toda cirurgia que a gente não consegue colar, todos nós passamos por isso, é um aprendizado. Isso que é importante. E a gente está passando aprendizado aqui para todo mundo que opera, né? Então, por isso que é importante trazer esses casos. A gente pede para trazer casos mais com complicações, né, ou com recidivo, para a gente mostrar como a gente poderia ter alternativas para isso, né? Então, por isso que a Fernanda está apresentando um caso assim. Então, pode continuar, Fernanda. Daí vocês fizeram outra cirurgia com faixa vitreal de silicone, é isso? E você vai mostrar Sim. agora a cirurgia? Vou mostrar o vídeo. Uhum. Conseguem ver o vídeo? Dá para ver, tá correndo. Então, aqui nesse momento a gente já tinha passado a faixa, então o paciente ainda estava com gás na cavidade, a gente retirou o gás. E na visualização, já dentro da cavidade vítrea, a gente consegue ver que teve uma progressão do descolamento, e essa rotura nasal inferior, que já tinha sido visualizada, era bem visível, né? Estava descolada e ela é posterior. Então, colocamos o perfluorcarbono, inicialmente formaram microgotículas, mas a gente conseguiu unir todas em uma bolha única. A retina dele tem um bom aspecto, ela assentou com o perfluorcarbono. A gente apertou a faixa. Reforçamos o laser, né, nessa rotura nasal inferior, que já havia sido visualizada nas cirurgias anteriores,
E como havia sido programado e a proposta inicial do paciente seria a gente fazer o laser 360, e a gente fez sem maiores problemas. Depois do laser, a gente fez a troca por essa rotura nasal inferior. E o que eu gostaria de chamar a atenção, que eu vou levantar para a hipótese e para a discussão também, é que durante a troca, a gente teve uma perda da visualização e teve um embaçamento importante, que era um embaçamento na face posterior da lente. Logo depois a gente colocou óleo de silicone, terminamos a cirurgia com óleo, que foi a proposta realmente inicial por conta dessas múltiplas abordagens do paciente, e suturamos o local das esclerotomias. Então, a gente consegue ver aqui essas gotículas que se formaram na face posterior da lente. E diante dessa alteração, esse é o deitona do paciente uma semana depois da cirurgia. Diante dessa alteração, eu gostaria de perguntar como evitar e manejar esse tipo de complicação que atrapalha bastante no intraoperatório. Jorge, você quer comentar quando você tem essas gotículas que se formam atrás da lente e que impedem você de enxergar bem? Jorge? Acho que o microfone está fechado. Desculpa. Então, primeiro, parabéns pela cirurgia. Retina é isso mesmo, ninguém cola 100% das retinas. Eu nunca prometo a um paciente que, com certeza, eu vou operar ele e que ele vai sair colado e que ele não vai ter risco de reoperação. Só quem tem certeza é que nunca operou a retina, porque sempre é uma caixinha de surpresa, você sempre pode ter recidivas. Segundo, com relação às microbolhas de condensação que se formam atrás da lente, se for uma vez só, eu simplesmente pego o chip de silicone da canulazinha para fazer troca por gasosa e passo na face posterior da lente e melhora e você consegue terminar a cirurgia. Se começa a ser muito recidivante, às vezes eu boto uma gotinha de metilcelulose. Você encosta uma gotinha aí, a própria pressão do ar positivo, ela espalha sobre a lente posterior aí e não forma mais. A outra coisa é um rasgão posterior como esse, eu raramente hoje em dia uso o perflucarbono, porque vai drenar bem e mesmo que fique um pouquinho de fluido submacular, eu não me importo, o tegmentar vai bombear e tirar, você não precisa tirar tudo. E geralmente, quando eu uso perfluor, eu raramente passo acima do buraco, porque às vezes eu já tive um que migrou para a mácula e deu um trabalho horrível. Então, eu vou até o rasgão e depois eu tiro o que está acima através da troca de fluido gasosa. Mas com essa complicação aí, é comum na troca de fluido gasosa e você pode limpar na hora ou botar uma metilcelulose que funciona super bem. Isso. A outra coisa é você pentear com a pontinha de silicone. É isso que eu falei, que é limpar. Ou seja, Você falou. Tá ótimo. Pontinha de silicone, você dá uma penteada, às vezes não volta mais e você termina a cirurgia. É uma condensação durante a passagem do ar e a temperatura da sala está um pouquinho maior do que a do olho, e aí, menor do que a do olho, você condensa gotículas de vapor. Isso. Tereza, alguma outra dica aí? Algum comentário? Não, é isso mesmo, e a parte do perfluor e drenar sob ar, eu acho que é importante. Todas as alturas, se eu tenho uma altura grande, como era aquela lá, que dá para drenar do equador para trás, daí eu uso ar para drenar, não uso perfluor. Concordo com o Jorge. Mas aqui, eu vou fazer uma outra ideia. Eu acho que tinha uma rotura periférica que estava contribuindo. Eu acho que não era só aquela rotura eu acho que essa rotura posterior eles fecharam na segunda cirurgia, e mesmo assim recidivou, ela abriu de novo. Eu acho que tinha uma rotura periférica. Então,
o que eu faço, Fernanda? Eu coloco o perflu, não encho o perflu no olho antes de apertar a faixa. Então, deixo o perflu passando um pouquinho da arcada, com o BSS dentro do olho, aí eu aperto. E daí eu vou enchendo o olho com perflu para ver por onde que o líquido está saindo, para ver se aí eu consigo localizar a ruptura. Que aí a retina ainda está descolada, mas o buccal está por trás, e com vitreófago eu vou aspirando para ver se eu localizo aquela ruptura pequena. Se você enche o perflu, o olho com perflu, você não consegue localizar a ruptura periférica mais. Você tem aquela Entendi. ruptura posterior, tudo bem, mas eu achei que ainda tivesse uma ruptura periférica, tá? Então, só a técnica para isso é talvez não encher o olho com perflu, e aí você consegue ainda localizar uma ruptura periférica, tá? Tá E ótimo. a Fernanda vai comentar, quando eu estava conversando com a Fernanda, eu falei, poxa, Fernanda, eu não tenho. Eu via muito mais essas opacidades em pacientes pseudofásticos, com ar, e eu não tenho mais agora, né? E aí a Fernanda vai mostrar aqui, vai fazer uma revisão, é por causa da lente intraocular que mudou. Existiam muito mais lentes de silicone que a gente não usa mais e que predispõe a essa. É isso que a Fernanda vai comentar. Pode comentar, Fernanda. Bom, então a condensação da LIO, ela pode acontecer durante a troca a troca da gasosa, né, fluido ar, porque quando a gente faz a troca, existe um vapor do BSS que vai se formar dentro da cavidade, e esse vapor de água ele condensa na face posterior da lente, e na teoria ele forma um filme invisível contínuo que não dificulta a visualização do segmento posterior. Mas se o paciente tem uma lente de silicone intraocular ou uma rotura de cápsula posterior, essa interface ela muda. E isso predispõe com que esse filme de água ele não se forme de forma contínua. E predispõe à formação dessas gotículas que vão atrapalhar a visualização, que ficam com um aspecto bem semelhante ao do nosso paciente. Isso que o Dr. Sérgio comentou é exatamente a frequência mudou por conta do material da lente. Então, lente de silicone era bem mais usada antigamente, então essas opacidades, essas condensações eram mais visíveis nas cirurgias prévias, não atualmente. E o perfluorcarbono, ele pode interferir nisso também, porque a tensão superficial do perfluor ela é menor do que a do BSS. Então, ele forma um próprio filme de perfluor e isso predispõe à condensação de água também. Então, faz com que você tenha realmente essas gotículas com maior frequência. E um jeito de manejar é realmente o que o Dr. Jorge falou, que seria, além da soft tip, que seria um jeito mais provisório e que duraria menos tempo, seria colocar, como esse vídeo ilustra, metilcelulose na face posterior da lente. Então, esse é um cirurgião que ele entrou com uma agulha, ele era um trocar de 23 gauss, ele entrou com uma agulha de 26, colocou metil, e alguns estudos dizem que a forma de deixar isso mais duradouro seria realmente com metil, que pode durar de 7 a 15 minutos, mas depois precisaria repor novamente. Mas é uma forma interessante de não ter essa complicação e essa mais um agravante na cirurgia. Obrigada. Excelente, Fernanda. Excelente revisão aí, né, para a gente lembrar como tratar essa complicação com as lentes intraoculares, mas hoje a gente tem menos, porque não tem mais tem muito menos lente de silicone e PMMA, né? Muito bom. Jorge e Tereza, algum comentário para fechar? Só comentar aquela técnica que você falou, que é bem interessante mesmo, que você, usando o Perflu como uma ferramenta para ajudar a achar um buraco que você não achou, foi mostrado agora no Mundial, um cirurgião, se não me engano, foi da Índia. Não, é do Kuwait, desculpa, do Kuwait, é o Khalil. O Khalil mostrou do Kuwait que ele injeta azul brilhante subretiniano e aí usa o Perflu para que esse azul saia e você descubra um buraco que você não está muito pequeno, que você não estava achando. A crítica grande é a toxicidade desse azul no contato com o pigmentado da retina. O que ele argumentou que isso não acontecia porque ele bota Perflu antes e esse azul não iria ter o polo posterior. Ficou essa discussão com relação à toxicidade e validade dessa técnica, e ele afirmando que com o perfluorcarbono do polo posterior, essa corante não cairia em contato com a fonte. Mas a sua técnica é bem interessante. Eu já fiz uma vez e funciona.
E eu acho que não precisa do perflu, viu? A gente aspirando na periferia com vitreófalo, né? Você já tirou todo o vítreo, então você pode aspirar sem tracionar a retina. Você consegue ver o fluido vindo embaixo do espaço subretiniano através da rotura. Acho que não precisa corar com azul. Eu já vi nos Estados Unidos, em algum congresso lá, talvez da Academia Americana, uma técnica parecida, viu, Jorge? Não sei qual que era o corante que eles colocavam subretiniano e daí eles aspiravam e vinha ele colorido. Podia ser até que seja azul brilhante, mas eu vi isso de um cirurgião americano. Mas eu acho que não precisa, não é necessário. É bonito você vê mais claramente, mas já está tudo tão ampliado no microscópio, né? Você está usando na cirurgia, que é na vitrectomia, você vê mais fácil. Talvez não precise disso, né? Do corante. Mas ótimo, ótimo. Tereza, algum complemento? Eu não teria coragem de injetar um azul embaixo da retina. Eu acho que dá para tratar sem isso, entendeu? O risco de toxicidade é grande, né? Mas é bom saber que eventualmente, no caso que você precise, sei lá, não faria também, mas bom saber que tem gente que faz só para a gente discutir, né? Eficácia e risco, né? Parabéns para a Fernanda da cirurgia, né? Então, Fernanda, é isso. A gente, todos nós temos recidiva e desde o começo e tem uma curva de aprendizado grande em cirurgias e a Fernanda está começando a fazer as cirurgias, tem uma curva de aprendizado grande e a Fernanda tem uma capacidade genial assim de lidar com dificuldades, né? Antes clínicas e agora cirúrgicas. Então, e é bacana mostrar esses casos que eu peço sempre para mostrar casos complexos, né? E para a gente poder discutir todas essas condutas e quando acontecer com a gente consegue lembrar dessas discussões aqui, né? E tomar as decisões mais acertadas. Então, Fernanda, parabéns. No final, a cirurgia colada, parabéns por apresentar o caso para a gente poder discutir, né? E não demora para tirar esse silicone, tá? Pode deixar, 2 doutor meses, Sérgio, 2 meses e obrigada. meio. Outra coisa que eu faria, talvez, eu entendo você colocar silicone, porque já foram recidivas e o paciente ia questionar se não colocasse. Talvez sabe, num caso como esse, talvez eu tivesse colocado o silicone por esse motivo, mas eu, assim, se não fosse esse questionamento do paciente, teria colocado o gás. Eu acho que gás com a faixa, eu estaria seguro de colocar o gás e deixar o paciente com gás. Mas eu entendo a colocação do silicone, talvez esperar aí 2, 3 meses e já tirar, né? Mas é isso aí, Fernanda. Parabéns, tá? Obrigado pela apresentação, né? E eu vou agradecer todo mundo aqui, o Jorge e a Tereza, que estão aqui. Agradecer também o Vinícius, que apresentou o artigo, super bem apresentado, a Melissa, que apresentou a imagem, o grupo de UVEIT do Irate da Joyce, a apresentação que a Luísa fez, a Luísa Martins foi brilhante, o Rui Misaka, que seguiu esse caso também, agradecer a ele, agradecer também ao Mauro Godibal, que fez as discussões no início, ao André Kreutz, que fez as discussões também, a Lívia participou aqui também discutindo, e a todos que participaram. Então, agradeço a todos, e quinta-feira que vem a gente está de novo aqui. Ótima sexta-feira para todos, ótimo final de semana, tá? E um abraço aí para todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Tchau, Jorge. tchau. Obrigado, Tereza. Um Tchau, abraço. doutor Sérgio, boa noite. Tudo de bom. Tchau, Fernanda. Tudo de bom.